Tem hora que a gente corre tanto atrás das coisas, como se estivesse sempre num beco estreito, com a esperança de que logo ali vai ter uma saída. Faz plano, se esforça, se entrega, mas parece que quanto mais você tenta, mais as coisas escorrem pelos dedos. É como se a vida estivesse brincando de esconde-esconde com seus sonhos. Uma hora dá sinais, na outra se esconde de novo. E isso cansa. Cansa o corpo, cansa a mente. Só que tem uma coisa que ninguém conta. Você não precisa correr feito louco atrás do que é seu, porque o que é verdadeiramente seu encontra o caminho até você. Não por mágica, mas porque você começa a vibrar na mesma sintonia daquilo que deseja. A gente foi condicionado a acreditar que precisa fazer barulho para ser notado, que tem que estar sempre mostrando serviço para merecer alguma coisa. Mas a sabedoria dos estoicos é outra. Ela diz que a verdadeira força não está na correria, mas na calma. É no silêncio que se ouve o essencial. É quando você para de agir por medo e começa a agir com propósito que o mundo começa a responder de um jeito diferente. O segredo está em se alinhar com quem você realmente é, sem máscaras, sem desespero, sem ansiedade. Respira. Sabe por quê? Porque quando você encontra esse centro dentro de você, as oportunidades não vêm por acaso. Elas são atraídas por quem você se torna. É como se a vida dissesse: agora sim você está pronto. E aí o que parecia distante começa a se aproximar. O sucesso, as conexões verdadeiras, as chances que antes pareciam inalcançáveis, tudo isso começa a fazer sentido. E não é que você para de se mover, é que você para de correr à toa. Você começa a caminhar com propósito, com os pés no chão e o coração em paz. Marco Aurélio escreveu certa vez que a alma se torna aquilo que ela contempla. E quando você passa o dia inteiro contemplando a falta, o desespero e a pressa, é isso que você vira por dentro. Agora, quando você foca no equilíbrio, no que pode controlar e cultiva a calma, seu mundo muda por consequência. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. A verdadeira mudança não é barulhenta. Ela acontece no silêncio, da mente que escolhe com consciência. Tem gente que acha que isso é papo de livro de autoajuda, mas quem vive essa filosofia sabe. O estoicismo não é teoria, é prática. E a prática começa justamente aí dentro da cabeça. Por que controlar o mundo? Impossível. Mas controlar a forma como você reage a ele? Aí sim, está 100% nas suas mãos. E quando você domina isso, você para de perseguir, porque não precisa mais disso. Você se torna o tipo de pessoa que as coisas boas naturalmente procuram. Então, respira fundo agora mesmo e se pergunta: por que eu estou correndo? Talvez a resposta te surpreenda. Às vezes, o que você está buscando com tanto esforço já está vindo. Só que para enxergar você precisa parar. Calma, silêncio, presença. Já parou para pensar que a sua mente pode ser a sua maior aliada ou o seu maior sabotador? É como um jardim. Se você não cuida, o mato toma conta. Pensamentos negativos, dúvidas, medos, tudo isso cresce quando a gente não cuida do que está plantando ali dentro. Mas quando você aprende a escolher o que vai alimentar, tudo muda. A mente não é um inimigo, ela é uma ferramenta. Só que para funcionar bem, você precisa usá-la com sabedoria. É como pegar uma faca. Ela pode cortar ou pode ferir. Depende de como você segura. Tem gente que passa a vida inteira sendo levado pelos próprios pensamentos, como se fossem verdades absolutas. Mas a verdade é que pensamento não é fato. É só pensamento. Você pode escolher acreditar ou não. Pode observar sem se envolver. Quando você entende isso, começa a recuperar o controle. Começa a olhar para a mente com mais clareza. E aí, ao invés de viver como refém dos próprios sentimentos, você vira o comandante do seu próprio barco. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a maneira como as interpretamos. E isso é libertador, porque mostra que a chave não está fora, mas dentro. Que a paz que você tanto busca não depende do que os outros fazem, nem do que acontece ao seu redor. Ela depende da sua visão, da forma como você decide enxergar o mundo. E sim, isso é uma decisão.
Porque entre o que acontece e o que você sente, existe um intervalo. E esse intervalo se chama liberdade. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso com calma, mas agora é a hora. Porque enquanto você ficar reagindo a tudo sem refletir, vai continuar sendo dominado por impulsos. Agora, se você aprende a respirar antes de agir, a pensar antes de reagir, você começa a dominar a arte de viver. E isso, meu amigo, é raro. Porque a maioria vive no automático, correndo de um lado para o outro sem nem saber para onde está indo. Sabe aquele momento em que tudo parece dar errado e bate um desespero? É justamente aí que a filosofia estoica se prova mais útil, porque ela te ensina a não se desesperar. Te mostra que você pode ser forte mesmo quando tudo parece frágil, que a sua mente pode ser um abrigo mesmo no meio da tempestade, e que a calma é o seu superpoder, porque enquanto o mundo grita, quem consegue silenciar por dentro tem uma vantagem enorme. Por isso, o desafio que eu te proponho agora não é correr mais rápido, é parar, respirar, observar e escolher com consciência o próximo passo. Não deixe o barulho do mundo abafar a sua sabedoria interior. Lembra, quem corre demais se cansa, mas quem caminha com clareza vai mais longe. E no fim das contas é isso que importa, chegar inteiro. Tem uma coisa curiosa que quase ninguém fala. O que mais te trava não é a falta de oportunidade, mas a falta de confiança. E não estou falando de confiança no mundo, mas em você mesmo. Confiança de que você vai dar conta, mesmo que as coisas saiam do controle. Confiança de que você vai encontrar um caminho, mesmo quando tudo parecer escuro. Quando você se alinha com essa força interna, você para de depender tanto das circunstâncias. Você começa a ser a rocha, em vez de ser o papel que o vento leva. A vida é como um rio. Tem hora que ela flui tranquila, tem hora que forma corredeira, mas o rio não para. Ele contorna, se adapta, segue. E sabe quem sobrevive melhor? Quem aprende a fazer o mesmo. A rigidez quebra, a flexibilidade permanece. Não é sobre ser passivo, é sobre confiar no fluxo, saber quando agir e saber quando deixar que a vida siga seu curso. Os estoicos não pregavam a inércia, mas sim a ação com sabedoria. E sabedoria, muitas vezes, é saber esperar o tempo certo. Quantas vezes você tentou controlar cada detalhe e, mesmo assim, as coisas saíram diferentes? Pois é, tem coisa que não depende da gente. E insistir em controlar o que está fora do nosso alcance é como tentar segurar água com as mãos. Escapa. Mas quando você confia, você relaxa. E quando relaxa, você enxerga melhor. As oportunidades ficam mais claras, as decisões mais leves. Não porque tudo ficou fácil, mas porque sua mente ficou livre para ver o que antes estava embaçado. Sêneca dizia que a vida é longa o bastante para realizarmos tudo o que importa, desde que saibamos usar bem o tempo. O problema é que a gente vive como se estivesse sempre atrasado, sempre devendo, sempre tentando provar algo. Mas quem vive assim nunca chega. Porque não importa o quanto conquista, sempre vai sentir que falta alguma coisa. Já quem vive com presença, quem caminha com calma, percebe que o que importa mesmo já está aqui. Já começou, já está em construção. E aí vem a pergunta: você está fluindo ou forçando? Porque tem uma diferença enorme entre persistência e teimosia. Persistência é continuar apesar das dificuldades, mas com consciência. Teimosia é insistir no que já não faz mais sentido, só por medo de mudar. E para saber a diferença entre as duas, você precisa de silêncio. Precisa escutar mais sua intuição, aquela voz baixa que fala a verdade, enquanto o resto do mundo grita. Então, agora é hora de escolher. Você vai continuar tentando controlar tudo, ou vai confiar que a vida sabe o caminho? Vai continuar tentando empurrar a porta errada? Ou vai respirar fundo e esperar a certa se abrir? O que é seu já está vindo, mas precisa de espaço para chegar. E esse espaço nasce quando você solta o controle e permite que as coisas fluam como devem ser. Você já reparou que às vezes a vida parece te testar justo quando você resolve mudar? É como se o universo dissesse:
Será mesmo que você está pronto? A tentação de voltar aos velhos hábitos aparece, os mesmos desafios batem na porta e a dúvida se instala. Mas é aí que entra o estoico. Ele não foge do desconforto. Ele entende que tudo o que vale a pena exige firmeza. Mudar não é só sobre querer algo novo, é sobre abrir mão do que te mantém no mesmo lugar. E isso dói, claro, mas dói como um músculo que está se fortalecendo. Quando você para de correr atrás e começa a atrair, não significa que você se acomodou. Muito pelo contrário. Significa que você entendeu que correr sem direção não leva a lugar nenhum, que fazer muito nem sempre é o mesmo que fazer certo, e que, às vezes, o que mais transforma não é o esforço desenfreado, mas a intenção bem posicionada, é agir de forma alinhada e não no desespero. É fazer o que precisa ser feito, sem perder a paz no processo. A calma atrai porque ela mostra que você não está com medo. Mostra que você confia no seu valor, no seu tempo, na sua jornada, e quem transmite essa segurança vira um ímã para coisas boas. As pessoas se aproximam, as oportunidades aparecem e os caminhos se abrem, não por acaso, mas por coerência. Quem vive com verdade, atrai verdade. Quem age com clareza, atrai clareza. O universo reconhece quando você para de se esconder atrás, dá a pressa e começa a viver com presença. Quantas vezes você já tomou decisões precipitadas só porque estava ansioso e depois se arrependeu? A ansiedade é um mau conselheiro. Ela grita quando a sabedoria ainda está sussurrando. Por isso, o estoico aprende a escutar o silêncio antes de agir. Ele sabe que nem toda urgência é verdadeira e que, às vezes, o melhor movimento é ficar parado por um instante. Não é passividade, é estratégia. É respirar, observar, esperar. Porque quem sabe o que quer não precisa correr, só precisa caminhar na direção certa. Certa vez, Marco Aurélio escreveu que a tranquilidade da mente é um bem maior do que qualquer fortuna externa. E não é difícil entender por quê? Porque de que adianta ter sucesso, dinheiro, reconhecimento, se você não dorme em paz? Se sua mente é um campo de guerra, a verdadeira conquista começa por dentro, e quando esse território interno está firme, nada lá fora consegue te derrubar com facilidade. A mente tranquila é como uma âncora em meio à tempestade, e quando você entende isso, o jeito como você vive muda. Você começa a respeitar mais seus limites, a agir com mais presença, a escolher com mais consciência. Você para de querer tudo para ontem e começa a valorizar o hoje. E esse hoje, por mais simples que pareça, é tudo que você tem. É nele que a mágica acontece. É nele que você constrói o amanhã. Sem pressa, sem pressão, só com intenção. A gratidão tem um poder que a maioria das pessoas ainda subestima. Não é só dizer obrigado por educação, é enxergar o valor do que você já tem antes de pedir por mais. Porque quem vive reclamando, mesmo que receba tudo o que deseja, ainda vai encontrar um motivo para se sentir vazio. Agora, quem aprende a agradecer até pelas pequenas coisas, o café quentinho de manhã, a brisa que entra pela janela, o abraço de quem se ama, esse já vive com abundância. A gratidão muda o foco. Tira sua mente da escassez e te coloca na vibração de quem já é completo. E o mais louco é que quanto mais grato você é, mais coisas boas parecem acontecer. Não porque o universo te recompensa como num jogo, mas porque sua mente muda. Você para de olhar só para o problema e começa a enxergar soluções. A gratidão abre a visão. Ela te mostra que mesmo no caos ainda existem motivos para sorrir, que mesmo na dor ainda há lições sendo plantadas. E quando você aprende a reconhecer isso, a vida ganha outra cor. Fica mais leve, mais bonita. Marco Aurélio dizia: não perca tempo discutindo sobre como deveria ser uma boa pessoa, seja uma. E isso se aplica também à gratidão. Não adianta falar que é grato se o seu olhar continua preso na falta. Ser grato é uma escolha prática, diária, quase um exercício físico da alma. Você acorda e decide: hoje, mesmo que o dia seja difícil, eu vou encontrar algo para agradecer.
nem que seja só pelo fato de estar vivo, porque isso já é um milagre por si só. E sabe o que é mais interessante? A gratidão também te prepara para receber mais. Quando você reconhece o valor do que tem, cria espaço para receber o que ainda não chegou. É como uma casa limpa, arejada, pronta para acolher novas energias. Agora, quando tudo está bagunçado, cheio de reclamação, peso e negatividade, nada novo entra. O universo respeita os espaços. Ele entrega para quem está pronto, não para quem está distraído demais com o que não tem. Por isso, se hoje você sente que as coisas não estão fluindo, para e faz um teste. Em vez de focar no que falta, agradeça por tudo que já existe. Escreve. Num papel, pensa em voz alta. Sinta de verdade. Não é sobre fingir que está tudo bem. É sobre reconhecer que mesmo nos dias ruins, você ainda respira, ainda sente, ainda vive. E isso é mais do que muita gente pode dizer. Então, antes de buscar mais, agradeça pelo agora. Porque, às vezes, o que falta para sua vida destravar não é uma nova conquista, mas um novo olhar. Um olhar mais calmo, mais presente, mais consciente. Gratidão não é ponto final, é ponto de partida. Agora imagina o seguinte. Você fecha os olhos por alguns segundos e visualiza a vida que você quer viver. Consegue ver os detalhes? Onde você está? Com quem está? Como se sente? Esse tipo de visualização não é só um devaneio bobo. É uma das ferramentas mais poderosas que temos para mudar nossa realidade. Quando você imagina com intensidade, o seu cérebro começa a trabalhar como se aquilo já fosse real. Ele ativa as mesmas áreas que seriam ativadas se você estivesse mesmo vivendo aquela cena. E isso, meu amigo, tem um impacto profundo. A visualização funciona como um ensaio da alma. Você ensaia ser quem você quer ser, sentir o que você quer sentir. E quanto mais você pratica isso, mais seu corpo e sua mente vão acreditando que é possível. E aí começa a transformação. Você começa a agir de forma coerente com aquela imagem. Começa a pensar como aquela versão sua que já conquistou o que você deseja. E isso muda tudo, porque seu comportamento muda, suas escolhas mudam, e o mundo responde a isso. O estoicismo também valoriza esse tipo de prática, mas de um jeito diferente. Enquanto você visualiza o melhor, ele te ensina a estar preparado para o pior. Não para viver com medo, mas para não se desesperar se as coisas não forem como o esperado. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia todas as manhãs sobre os possíveis desafios do dia. E isso dava a ele mais força, mais estabilidade. A visualização, então, serve tanto para criar quanto para proteger. Cria foco, protege a mente. Mas atenção, visualizar sem agir é só fantasia. A imagem é o primeiro passo, mas ela precisa de movimento para ganhar vida. É como desenhar uma planta e nunca plantar a semente. Por isso, depois de imaginar, pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer hoje para me aproximar dessa realidade? Qual é o menor passo possível? Porque não importa o tamanho do sonho, ele sempre começa com uma ação simples, uma escolha, um movimento. E olha só que interessante. Quando você começa a caminhar com base nessa visão, a dúvida diminui. A procrastinação enfraquece, porque você sabe para onde está indo. E quem tem direção anda mais firme, mesmo que devagar. Isso traz um sentimento de progresso silencioso, mas poderoso. E quando você menos espera, aquela cena que antes era só mental começa a se manifestar no real. Não por mágica, mas por coerência. Porque você se tornou o tipo de pessoa que vive aquilo. Então, fecha os olhos agora e tenta de novo. Visualiza com o coração, não só com os olhos. Sente a cena. Vive ela por dentro. E depois, abre os olhos e começa a agir. Não precisa correr, só precisa seguir. Um passo de cada vez, com calma, com presença, com fé de que se você viu é porque já existe e só falta se alinhar. Você já notou como é difícil soltar o que não faz mais sentido? A gente segura com força, como se o controle garantisse alguma segurança. Mas na real, quanto mais você aperta, mais sofre. O apego gera peso, e peso impede o voo.
Deixar ir não é abandonar nem desistir. É reconhecer que algumas coisas, por mais que tenham feito sentido um dia, não fazem mais parte do caminho. É abrir espaço para o novo. É esvaziar a mochila emocional para conseguir seguir mais leve, mais inteiro, mais verdadeiro. Tem gente que segura relacionamento, emprego, ideias, medos, tudo ao mesmo tempo. Como se carregar tudo fosse sinal de força. Mas não é. A verdadeira força está em soltar. Em confiar que, ao soltar, você não está perdendo, você está permitindo que algo melhor entre. Sabe quando você limpa um cômodo da casa? Parece vazio no início, dá até estranheza, mas logo você percebe como aquele espaço era necessário. É assim também com a alma. Ela precisa de espaço para respirar. Sêneca dizia que a pressa é o caminho mais curto para a frustração. E faz sentido. Quando você tenta forçar as coisas, elas travam. É como empurrar uma porta que só abre puxando. A arte de deixar ir é sutil, mas poderosa. Ela exige coragem. Coragem de aceitar que o controle é uma ilusão. Coragem de olhar para si mesmo e dizer: isso aqui já não me serve mais. E mais ainda, coragem para seguir mesmo sem saber o que vem depois. Porque o novo só chega quando o velho vai embora. E isso vale para tudo. Inclusive para pessoas. Às vezes a gente insiste em manter por perto quem já não compartilha da mesma energia, do mesmo sonho, da mesma fase. E não tem nada de errado em reconhecer isso. O erro é fingir que ainda faz sentido, só para não encarar o vazio. Mas esse vazio é fértil. É nele que o novo se planta, que o inesperado acontece, que a vida floresce de novo. E olha, floresce de um jeito que você nem imaginava. O estoico entende isso como ninguém. Ele não se apega ao que não pode controlar. Ele entrega, confia, solta. Não porque é fraco, mas porque sabe que a verdadeira liberdade está em caminhar leve. E ninguém caminha leve carregando o passado nas costas. Então pergunta para si mesmo: o que você precisa soltar hoje? Qual bagagem você está arrastando faz tempo e que já não faz mais sentido? A resposta talvez doa, mas liberta. Às vezes, tudo que falta para sua vida dar um salto é abrir mão do que está te prendendo. Pode ser um pensamento, uma culpa, um e se que vive ecoando aí dentro. Soltar não é esquecer, é perdoar, é aceitar, é abrir mão do controle e confiar no processo. Porque quando você solta, você diz para a vida: eu confio em você. E é nesse momento que ela responde: então agora eu posso te surpreender. Você já se pegou olhando pro relógio, achando que tudo está demorando demais, que a vida devia andar mais rápido, que os resultados já deviam ter chegado. É comum sentir isso, especialmente num mundo onde tudo parece acontecer em tempo recorde. Mas deixa eu te contar uma coisa: o tempo não é seu inimigo. Ele é o seu aliado mais sábio. É ele que prepara, amadurece, fortalece. Só que, para isso, você precisa confiar. Confiar que existe um ritmo certo para cada coisa florescer. E que não adianta puxar o caule da planta achando que ela vai crescer mais rápido. Tem gente que planta hoje e já quer colher amanhã. Mas a natureza não funciona assim. A semente precisa de tempo. Precisa de silêncio, de escuridão, de paciência. E a gente também. Quando você começa a respeitar o tempo, tudo muda. A ansiedade diminui. A comparação perde força. E você começa a perceber que o processo é tão importante quanto o resultado. Às vezes até mais. Porque é no processo que você se forma. É nele que você cresce. Epicteto dizia que o que está fora do nosso controle deve ser aceito com serenidade. E o tempo é uma dessas coisas. A gente pode planejar, agir, se dedicar, mas não pode apressar a colheita. E nem deve, porque o que vem antes da hora vem fraco, vem sem raiz, e não sustenta. Então, ao invés de lutar contra o tempo, aprenda a andar com ele, a reconhecer os sinais, a aceitar as pausas como parte do caminho. Porque até a espera tem sabedoria. Imagina que você está construindo uma casa. Cada tijolo é uma escolha, uma ação, um pensamento. Se você tentar acelerar demais, a estrutura racha. Mas se você respeita o tempo do cimento secar, da parede firmar, a casa fica sólida. É assim também com a sua vida.
Não adianta empurrar à pressa nas suas metas. Elas precisam de base, de consistência, de paciência. Só assim você vai ter algo que dure, que te sustente, que te represente de verdade. E sabe do que mais? O tempo também ensina. Ensina a soltar o que não era para ser, a valorizar o que ficou, a entender por que certas coisas não aconteceram antes. Ele mostra que até as demoras têm um motivo. Às vezes, a espera é o intervalo necessário para você se tornar a pessoa capaz de receber o que pediu. Às vezes, o que você quer não chegou ainda, porque ainda não é a hora. E tudo bem, porque quando for você vai sentir, vai reconhecer, vai saber. Então a pergunta agora é: você está lutando contra o tempo ou aprendendo com ele? Porque o que é seu, vem. Mas vem no tempo certo. Nem antes, nem depois. No exato momento em que você estiver pronto. E quando isso acontecer, você vai entender que cada segundo de espera valeu a pena. Porque não foi perda de tempo, foi preparação. Num mundo cheio de barulho, onde todo mundo tem algo a dizer, o silêncio virou luxo. A gente liga o celular, que é notificação para todo lado, gente falando, opinando, gritando. Mas e a nossa própria voz? Aquela que vem de dentro, que só se ouve no silêncio? Essa muitas vezes fica abafada, só que é nela que mora a resposta. É no silêncio que você se escuta de verdade, que você sente, que você entende o que está acontecendo aí dentro. O barulho do mundo distrai, mas o silêncio revela. O silêncio é desconfortável para muita gente. Ele escancara o que está mal resolvido, os pensamentos que a gente tenta empurrar para debaixo do tapete, os sentimentos que evitamos sentir. Mas também é no silêncio que acontece a cura. É quando você para que percebe o quanto estava acelerado. É quando você cala que entende o quanto falava por medo, por hábito, por impulso. Marco Aurélio dizia que o silêncio é uma forma de poder. E é mesmo. Porque só quem é forte por dentro consegue ficar em paz mesmo quando tudo fora tá um caos. Faz um teste. Desliga tudo por alguns minutos e só escuta. A respiração, o corpo, os pensamentos. Deixa vir, sem julgar, sem tentar entender de imediato. Só observa. Pode ser que você se sinta inquieto no começo, isso é normal. A mente está acostumada a estímulo constante, mas insiste, respira. Aos poucos você vai perceber que ali, naquele espaço vazio, começa a surgir clareza, começa a brotar uma paz que não vem de fora, mas de dentro. E essa paz é inabalável. O estoico sabe que o silêncio não é ausência, de ação é preparação. É no silêncio que se ouve a intuição, que se toma a decisão certa, que se encontra força onde parecia não ter mais nada. Enquanto o mundo corre, o estoico observa. Enquanto o mundo grita, ele pondera. Ele não reage de imediato, ele entende, porque ele sabe que toda resposta apressada carrega o peso da confusão. E toda ação impulsiva é um tiro no escuro. Você não precisa fugir para o mato para encontrar silêncio. Basta desligar o que distrai e ligar o que conecta. Pode ser no banho, numa caminhada antes de dormir. Cria esse espaço. Reserva esse tempo para você. Porque nesse silêncio mora sua bússola, sua direção. E quanto mais você pratica, mais forte ela fica. Mais clara, mais firme. E aí, mesmo que o mundo tente te tirar do eixo, você se mantém de pé. Sereno, presente, inabalável. Então, da próxima vez que se sentir perdido, sobrecarregado ou sem rumo, não busque uma resposta fora. Busque dentro. E para isso, você vai precisar de silêncio, porque só no silêncio é que a alma fala. E quando ela fala, meu amigo, você escuta algo que nenhum barulho é capaz de explicar. Tem algo tão simples, mas tão poderoso, que a gente costuma ignorar. A respiração. É ela que nos mantém vivos. É o primeiro ato ao nascer e o último ao partir. Mas no meio do corre-corre, esquecemos de prestar atenção nela. Respiramos no automático, curtos, rápidos, ansiosos. E isso afeta tudo. Nosso humor, nosso foco, nosso corpo. Agora, quando a gente para por um instante e respira com consciência, algo muda. O coração desacelera,
A mente clareia, o corpo relaxa. Parece até mágica, mas é ciência. E é também sabedoria antiga. Zenão, o pai do estoicismo, dizia que a paz interior começa quando aceitamos a vida como ela é. E nada traz mais essa aceitação que uma respiração profunda. Porque quando você respira fundo, você diz para si mesmo: tá tudo bem, eu tô aqui, eu dou conta. E isso cria um estado de presença raro hoje em dia. Um estado onde você não está preso ao passado, nem ansioso pelo futuro. Só aqui, só agora, só respirando. Experimenta agora mesmo. Inspira devagar, segura um pouco o ar e solta lentamente. De novo. E mais uma vez. Sente como o corpo responde. Como os ombros relaxam, como a tensão diminui. A respiração é uma ponte entre o físico e o emocional, entre o externo e o interno. É o botão de reset que a gente pode apertar a qualquer momento. E sabe o melhor? É gratuito. Tá sempre com você. É só usar. Quando a vida pesar, quando os pensamentos virarem um turbilhão, quando tudo parecer fora do lugar, respira. Não é fuga, é estratégia. É você retomando o controle de dentro para fora. Porque enquanto o mundo quer que você reaja, a respiração te ensina a responder. E isso é muito mais sábio, mais poderoso, mais estoico. Quem respira consciente vive com mais leveza, com mais clareza, com mais verdade. A respiração também conecta você ao seu corpo. Mostra onde está a atenção, onde está o cansaço, onde precisa de cuidado. Muitas vezes a gente está tão focado no que tem que fazer que esquece de sentir como está. A respiração traz de volta esse contato. Te lembra que você é humano, que pode parar, que merece cuidado, que precisa de pausa e que parar não é perder tempo, é ganhar força. Então, da próxima vez que sentir o caos batendo à porta, não precisa fugir. Só pare, feche os olhos e respire 3 vezes, com calma, com intenção, com presença. Deixa a vida entrar pelo ar e deixa sair tudo o que pesa. Você não precisa resolver tudo agora, mas precisa estar inteiro para seguir. E às vezes, estar inteiro começa com uma simples respiração. Quando a gente pensa em progresso, normalmente imagina movimento, pressa, suor escorrendo no rosto e metas sendo riscada uma a uma. Mas e se eu te dissesse que dá para progredir sem se destruir no caminho? Que é possível crescer sem se perder de si mesmo? O estoicismo ensina justamente isso, que o verdadeiro progresso não vem da correria descontrolada, mas da constância silenciosa. Um passo por vez, com atenção, com propósito, com calma, porque não adianta chegar lá todo quebrado por dentro. A paz não é inimiga do progresso, muito pelo contrário, ela é a base sólida onde o verdadeiro crescimento acontece. Quando você age com serenidade, você pensa melhor, decide melhor, vive melhor. E quando você vive melhor, tudo ao seu redor começa a se alinhar. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque você parou de brigar com ela. Aceitou o que não pode controlar, focou no que está ao seu alcance. E é aí que o progresso começa a ser real. Imagina um pedreiro construindo uma casa. Se ele fizer tudo às pressas, com tijolos mal colocados e cimento mal batido, a casa pode até ficar pronta mais rápido, mas não vai durar. Agora, se ele fizer com calma, cuidando de cada detalhe, a construção vai resistir ao tempo. A vida é igual. As pressas criam estruturas frágeis. A calma constrói bases firmes, e base firme é o que te sustenta quando vier a tempestade. Epicteto falava que não devemos buscar uma vida fácil, mas uma vida forte. E vida forte se constrói com repetição, com disciplina, com foco, com decisões pequenas, feitas com intenção. E, acima de tudo, com presença. Porque o estoico sabe que o futuro é incerto, o passado já foi, e o único lugar onde o progresso de fato acontece é no presente. Aqui. Agora. Nesse exato momento em que você decide fazer melhor, ser melhor, escolher melhor. Então a pergunta não é quanto falta para chegar lá, mas como posso ser melhor hoje?
A resposta está nas pequenas atitudes: dormir mais cedo, beber mais água, dizer não ao que não te faz bem, dizer sim ao que te fortalece. O progresso está nesses detalhes. E a paz, ela vem quando você para de medir tudo em resultado e começa a valorizar o processo. Porque o processo é o verdadeiro mestre. Por isso, se você anda se cobrando demais, achando que não está fazendo o suficiente, respira. Você não precisa correr como todo mundo. Você só precisa continuar caminhando do seu jeito, no seu tempo, com os olhos no agora. Isso é progresso real. E mais do que isso, é progresso com alma, com verdade, com equilíbrio. Exatamente como ensina o caminho estoico. Você já percebeu que, muitas vezes, quanto mais você se cobra, menos as coisas andam. É como tentar empurrar um carro atolado. Quanto mais força você faz na pressa, mais ele afunda. Isso acontece porque o excesso de pressão paralisa. Em vez de motivar, trava. A mente entra em modo de sobrevivência e tudo vira obrigação, peso, cansaço. E aí, a criatividade desaparece. O prazer some e o caminho perde o sentido. É aí que o estoicismo aparece como luz no fim do túnel, lembrando que a leveza também é um caminho para chegar lá. Leveza não é falta de comprometimento. É maturidade emocional. É saber equilibrar exigência com compaixão. É reconhecer seus limites sem perder o foco. Porque quando você se trata com gentileza, a caminhada fica mais fluida. Você não fica se chicoteando por cada erro, nem se afogando em culpa por não dar conta de tudo. Você aprende a respeitar seu próprio ritmo, e isso é libertador. Porque a cobrança excessiva, no fundo, é só medo disfarçado. E o medo, quando vira guia, te leva para lugares escuros. Te faz duvidar do seu valor, te faz adiar o que importa, te faz viver tentando provar algo para todo mundo, menos para você. Mas o estoico não age por medo. Ele age por consciência. Ele não precisa mostrar nada para ninguém, porque já tem clareza do que busca. Ele sabe que a excelência não vem do desespero, mas da constância. E que sucesso sem paz não é sucesso, é prisão. Então olha para dentro e se pergunta: de onde vem essa pressa? Essa cobrança toda? Será que você está tentando alcançar um ideal que nem é seu? Será que está carregando expectativas que nem te pertencem? Quando você se dá conta disso, algo muda. A vontade de provar cede lugar à vontade de viver com verdade. E acredite, viver com verdade atrai o que é verdadeiro. As oportunidades certas, as conexões certas, os resultados que fazem sentido. Menos pressão, mais presença. Menos correria, mais direção. Essa é a virada de chave. Quando você começa a viver assim, o sucesso deixa de ser uma corrida insana e vira um caminho possível, humano, sustentável. Você aprende que não precisa sofrer para conquistar, que não precisa se perder para se encontrar, que dá para construir uma vida grande, sem se diminuir no processo. E isso é precioso demais para ser ignorado. Então, que tal dar um passo para trás agora, respirar fundo e se tratar com mais respeito? Que tal trocar a autocobrança por autoacolhimento? Porque, no fim das contas, quem se trata com carinho tem mais força para seguir, mais foco, mais energia, mais equilíbrio. E tudo isso você pode começar agora, sem esperar ninguém, sem depender de nada, só você e sua decisão de viver com mais leveza daqui para frente. Relaxa. Talvez essa seja uma das palavras mais difíceis de aceitar quando a gente está no meio do caos. Quando tudo parece desmoronar, quando as coisas não andam, quando o peito aperta, vem alguém e solta: relaxa. E dá vontade de responder, como se está tudo pegando fogo. Mas e se eu te dissesse que é justamente nesse momento que relaxar é mais necessário? Porque a calma não vem quando tudo está certo. A calma vem quando você decide respirar, mesmo quando tudo parece errado. E é aí que você muda o jogo. O estoicismo nos ensina que não temos controle sobre os eventos externos, mas temos controle sobre nossa resposta a eles. E relaxar nesse contexto não é cruzar os braços e esperar o milagre. É escolher não alimentar o pânico. É manter o centro. É fazer o que pode ser feito,
sem se destruir no processo. É estar inteiro para agir, em vez de agir no automático. Relaxar, na verdade, é se posicionar com força, porque manter a paz num mundo em guerra é um ato de coragem. Tem gente que confunde relaxar com se acomodar, mas são coisas muito diferentes. A acomodação vem da desistência, do medo, da inércia. A calma vem da confiança, da maturidade, da presença. Quem relaxa com consciência age com mais precisão, porque pensa antes de falar, sente antes de reagir, respira antes de decidir, e isso faz toda a diferença. A calma é o terreno fértil onde decisões sábias nascem. Já a pressa quase sempre planta arrependimentos. Marco Aurélio dizia que o verdadeiro poder está em manter a mente tranquila. E não é à toa, porque a mente tranquila enxerga o que a mente agitada ignora, percebe o detalhe, a sutileza, a oportunidade escondida. A mente tranquila é como água parada, reflete tudo com clareza. Já a mente agitada é como o mar revolto, não dá para ver nada direito, e quem toma decisão no escuro tropeça. Então, da próxima vez que a vida parecer fora de controle, não corra ainda mais. Pare, respire, diga para si mesmo: eu não preciso resolver tudo agora, eu só preciso estar presente. Essa simples mudança de postura pode te salvar de muitos erros, pode te proteger de muitos desgastes, pode te colocar num estado onde a sua energia é canalizada da forma certa, para agir, criar, transformar, não para se esgotar. E se tem uma coisa que o tempo mostra, é que os melhores momentos acontecem quando você para de forçar, quando você faz a sua parte com serenidade e confia que o resto vai se encaixar, quando você aprende que não precisa correr atrás de tudo, porque aquilo que é seu, vem, no tempo certo, no jeito certo, e você só precisa estar inteiro para receber. Talvez a coisa mais poderosa que você possa fazer hoje seja desacelerar. Não parece lógico, né? Tudo ao nosso redor empurra a gente para frente. Metas, relógio, notificações, cobranças. Vivemos como se o valor da vida estivesse na velocidade. Mas e se o valor estivesse na direção? Não adianta correr se você não sabe para onde está indo. Pior ainda, não adianta correr se o que você está perseguindo nem é seu de verdade. Às vezes, o caminho mais rápido para o sucesso é parar, olhar em volta, olhar para dentro. A calma te coloca no presente. E o presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. O passado já foi, o futuro ainda não chegou. Mas é aqui no agora que você respira, que você sente, que você escolhe. E são essas escolhas que constroem o amanhã. Então, se o seu hoje está pesado, está corrido demais, talvez seja a hora de rever o ritmo, de trocar a pressa pela presença. Porque presença, meu amigo, é onde mora a verdade. Os estoicos falavam muito sobre autocontrole. Mas autocontrole não é se reprimir, é se entender. É saber quando agir e quando esperar, quando falar e quando calar, quando acelerar e quando frear. E esse equilíbrio só vem quando você desacelera o suficiente para perceber. Quem vive correndo não enxerga. Passa por cima dos próprios sinais. E aí, mais cedo ou mais tarde, o corpo cobra. A mente colapsa. A alma grita. E tudo isso pode ser evitado com uma simples atitude: pausar. Você já viu um rio tentando correr mais rápido do que pode? Não, ele flui, se adapta, contorna os obstáculos e ainda assim chega ao mar. A vida é parecida. Ela não precisa da sua pressa, precisa da sua verdade, da sua constância, da sua confiança. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais se afasta dessa fluidez. Relaxar não é parar, é confiar no movimento natural das coisas. É fazer o que cabe a você e soltar o resto. Epicteto dizia que a felicidade começa quando você para de se importar com o que não pode controlar. E olha como isso é libertador, porque quando você se desapega da ideia de que precisa dominar tudo, a vida começa a fluir com mais leveza. Você deixa de carregar pesos desnecessários, passa a caminhar com mais liberdade e, curiosamente, começa a atrair tudo aquilo que antes parecia tão difícil. Então aqui vai uma sugestão sincera. Desacelera. Não porque está tudo resolvido,
mas justamente porque não tá. Porque às vezes o que você mais precisa não é de uma nova estratégia, mas de um novo estado interno. E esse estado só nasce quando você se permite parar, sentir, ouvir e seguir no seu tempo. Tem gente que acha que só é respeitado quando fala alto, impõe presença, se mostra forte o tempo todo. Mas, na prática, o respeito verdadeiro nasce no silêncio, nas atitudes, na firmeza tranquila de quem não precisa provar nada para ninguém. É como aquela pessoa que entra num ambiente e muda o clima sem abrir a boca, porque sua energia fala antes da voz. E essa energia vem da calma, da mente que não está em guerra, do coração que sabe o próprio valor. Isso é ser estoico em essência. Você já reparou que os mais sábios geralmente são os mais calmos? Eles ouvem mais do que falam, observam mais do que opinam, e quando falam, todo mundo escuta. Não porque gritam, mas porque tem peso, tem presença. Essa é a força silenciosa que o mundo moderno esqueceu. Uma força que não precisa de palco nem de aplauso. Só de coerência, só de verdade, só de alinhamento interno. E quem vive assim atrai não só respeito, atrai tudo o que é autêntico. A calma não é passividade, é domínio. Domínio de si, domínio da mente, domínio das emoções. E quem domina isso? Domina o jogo. Porque enquanto os outros se perdem tentando agradar ou reagir, você segue firme, com os pés no chão e a mente livre. E essa liberdade se torna sua armadura. Um tipo de escudo invisível que te protege dos dramas, das pressões, das distrações. Você não precisa responder a tudo. Às vezes, o seu silêncio já diz tudo. Marco Aurélio enfrentava guerras externas e internas, mas mesmo assim escrevia, em suas meditações, que a tranquilidade da alma é o maior dos bens. E ele era imperador. Imagina o que ele não tinha para resolver. Mas ele sabia, se perdesse a calma, perderia o império de si mesmo. E você também tem esse império para cuidar. Sua vida, sua paz, seus pensamentos, e manter isso em ordem. Começa por dentro. Começa com silêncio, com pausa, com autoescuta. Sabe aquela frase, quem muito fala, pouco escuta? Ela carrega uma sabedoria ancestral. Porque quem escuta, aprende. E quem aprende, evolui. Já quem só fala, só repete o que já sabe. O estoicismo nos convida ao silêncio produtivo. Aquele que não é omissão, mas sim estratégia. Que não é medo, mas sim presença. Que não é fraqueza, mas sim sabedoria. O silêncio do estoico é uma espada invisível. Corta o desnecessário e preserva o essencial. Então, da próxima vez que o mundo quiser te empurrar para o barulho, para a pressa, para a disputa, respira. Fica no seu centro. E lembra que quem domina, a si mesmo não precisa dominar ninguém. O respeito que vale não é o imposto, é o conquistado na calma. E isso, meu amigo, isso nenhum grito é capaz de alcançar. Chega um momento na vida em que a gente entende. Não se trata de buscar mais coisas, mas de ser mais presente no que já tem. Parece simples, mas quantas vezes você já esteve em um lugar pensando em outro? Com uma pessoa, mas com a cabeça longe? Fazendo algo importante, mas com a mente distraída? A presença é uma arte esquecida, mas é nela que mora o sabor da vida, porque o presente é tudo o que temos, e se a gente não aprende a habitar esse instante, a vida vira só uma sequência de ausências, e isso não tem nada a ver com se acomodar. Muito pelo contrário. A presença profunda te dá clareza, te mostra o que deve ser mantido, o que precisa mudar, o que vale a pena lutar. Quando você está por inteiro, você sente mais. E quem sente mais, entende mais. O barulho mental diminui, a intuição se fortalece. E aí sim, você começa a tomar decisões de verdade. Não aquelas feitas no impulso, mas as que nascem da conexão com o que é essencial. O estoicismo fala muito sobre o agora, sobre a importância de focar no que está sob seu controle. E isso sempre acontece no momento presente. Você não controla o que passou, não tem como garantir o que vem. Mas você pode decidir o que fazer agora. E essa decisão, por mais pequena que pareça, é o ponto de partida de grandes transformações. Uma escolha consciente hoje evita 1000 arrependimentos amanhã. Uma atitude alinhada agora muda o rumo inteiro da sua história. Tem uma coisa que pouca gente percebe. O presente
é silencioso. Ele não grita. Ele não chama a atenção. Ele só está ali, esperando você olhar. Mas o mundo quer te puxar para longe, te empurrar para o futuro, te arrastar para o passado. E se você não vigiar, você vai junto. Vai viver sempre um passo atrás ou um passo à frente, mas nunca aqui. E viver assim é como correr atrás do próprio rabo. Cansa, frustra, vazia. Quando você decide viver o agora, você dá um presente para si mesmo. Você se permite saborear a comida, sentir o toque, escutar com profundidade, olhar com presença. Parece pouco, mas não é. É tudo, porque é aí que a vida acontece de verdade. E é aí que você encontra sentido. Não no que você conquista, mas no modo como você vive cada conquista. Porque no fim, a experiência vale mais que a medalha. Então, se hoje você sente que está perdendo o rumo, tenta essa chave simples. Volta pro agora. Fecha os olhos por um instante. Respira fundo, sente o chão. E se pergunta: onde eu estou? O que realmente importa agora? A resposta pode te trazer mais paz do que qualquer plano grandioso. Porque é no agora que a alma respira. É no agora que o estoico vive. Você já percebeu como o sucesso às vezes se esconde nas entrelinhas da simplicidade? A gente foi ensinado a acreditar que ele mora nas grandes conquistas, nos aplausos, nos troféus. Mas muitas vezes, o sucesso verdadeiro se revela no silêncio de uma mente tranquila, na paz de uma consciência em dia, na alegria de um dia vivido com presença. É como encontrar uma flor nascendo no meio do concreto. Simples, mas profundamente impactante. E isso sim é uma forma elevada de vencer. O problema é que estamos viciados na ideia de que só vale a pena se for grandioso. Como se o pequeno não tivesse valor. Como se a construção de uma vida sólida, feita tijolo por tijolo, não fosse digna de admiração. Mas os estoicos nos lembram. É no detalhe que mora a excelência. É no gesto simples repetido com intenção que a virtude cresce. O verdadeiro sucesso não grita, ele sussurra, e só escuta quem aprendeu a se calar por dentro. Quantas vezes você já se sentiu mal por não estar lá ainda? Por olhar ao redor e achar que todo mundo está avançando mais rápido? Mas e se eu te dissesse que isso é só ilusão? Que cada um tem um tempo, um ritmo, um processo? E que se comparar é como correr olhando para o lado. Você tropeça no seu próprio caminho. O estoicismo ensina a focar no que é seu, no seu esforço, no seu progresso, no seu passo, porque é ali que está o ouro. Quando você entende isso, a pressão desaparece, a pressa perde o sentido. Você começa a viver com mais leveza, sem abrir mão da responsabilidade, porque leveza não é ausência de compromisso. É maturidade para entender que o caminho não precisa ser sofrido para ser valioso. Dá para crescer com calma, dá para evoluir com alegria, dá para chegar longe sendo fiel a quem você é. Marco Aurélio, em meio ao Império Romano, escrevia sobre a importância de ser simples, justo e verdadeiro. Mesmo com todo o poder, ele sabia que a grandeza não está na coroa, mas no caráter. E essa sabedoria atravessou séculos porque toca aquilo que é eterno no ser humano, o desejo de viver com propósito, de viver com verdade, de viver com paz. Então, respira. Lembra que você não precisa estar em outro lugar. Você precisa estar inteiro onde está, porque é aqui, exatamente aqui, que sua vida acontece. E é daqui que tudo começa a mudar. Um pensamento de cada vez, uma escolha de cada vez, um dia de cada vez. E isso é ser estoico no mundo moderno. Calmo no caos, forte na suavidade, grande na simplicidade. Às vezes, o maior sinal de força é justamente aquele momento em que você decide não reagir. Em vez de retrucar, você silencia. Em vez de provar algo, você se retira. Em vez de forçar, você solta. E não porque você desistiu, mas porque você entendeu que nem tudo merece sua energia. Essa sabedoria silenciosa é rara e poderosa. O estoico sabe que não é em toda batalha que se conquista algo. Tem conflito que a gente vence ao não entrar nele.
Quantas vezes você já se desgastou por algo que dias depois percebeu que não tinha a menor importância? Quantas noites mal dormidas, quantas conversas repetidas na cabeça, quantos sentimentos mastigados em vão? A mente humana é assim. Adora carregar peso desnecessário. Mas o estoico escolhe leveza, não por fraqueza, mas por inteligência. Ele entende que paz de espírito é um recurso valioso demais para ser desperdiçado com o que não constrói. A calma não é apatia, é poder bem direcionado. É saber onde vale a pena colocar a energia, é entender que nem toda resposta precisa ser dada, nem toda crítica precisa ser absorvida, nem toda situação precisa ser consertada por você. E isso, meu amigo, é libertador, porque quando você para de reagir a tudo, sobra espaço para você agir com clareza, com consciência, com força real, aquela que não precisa se exibir. O mundo vai tentar te tirar do eixo todos os dias. Vai te provocar, te pressionar, te distrair. Mas quem tem um centro bem definido, não se abala fácil. E esse centro se constrói com prática, com atenção, com escolhas pequenas, feitas repetidamente. É como treinar um músculo invisível. O da paciência, o da presença, o do silêncio interno. E quanto mais você treina, mais forte fica. Mais difícil de ser abalado. Sêneca dizia que o que perturba o homem não são os eventos em si, mas sua opinião sobre eles. Ou seja, é a forma como você interpreta o mundo que define sua paz. E isso é uma chave de ouro, porque mostra que, mesmo num cenário caótico, você ainda pode manter a serenidade. Mesmo com tudo fora de controle, você ainda pode controlar sua visão, sua postura, sua resposta. Isso é força. Isso é liberdade. Então, da próxima vez que sentir vontade de explodir, de provar, de correr, experimenta fazer diferente. Experimenta ficar, respirar, observar. E só depois, se for necessário agir. Você vai perceber que muita coisa que parecia urgente simplesmente se dissolve, que muitos ruídos perdem a força quando você escolhe o silêncio e que, muitas vezes, o verdadeiro impacto vem não do que você faz, mas do que você escolhe não fazer. Sabe aquele momento em que você percebe que está sempre esperando alguma coisa para finalmente viver? Quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais tempo, quando tudo se acalmar. E assim a gente vai adiando a vida, vai colocando nossa paz numa prateleira imaginária, sempre fora de alcance. Mas o estoicismo vem e te dá um choque de realidade. O agora é tudo o que você tem. Não é amanhã, não é depois, é agora. E se você não aprender a viver bem o agora, nenhum depois vai te satisfazer de verdade. A gente foi condicionado a buscar fora o que só pode ser cultivado dentro. Paz, equilíbrio, propósito. Essas coisas não são entregues com pacote, prazo de entrega e código de rastreio. Elas nascem em silêncio, dentro da rotina, nas escolhas pequenas que ninguém vê. E quando você começa a viver com esse foco, tudo muda. Você para de buscar a felicidade como um destino e começa a perceber que ela está no jeito como você faz o caminho. Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E isso é profundo, porque a vida que você vive do lado de fora é um reflexo da vida que você alimenta do lado de dentro. Se a sua mente é um campo de batalha, seu dia também vai ser. Se sua mente é um abrigo de calma, o mundo lá fora pode até estar desmoronando. Mas você não. Você permanece firme porque encontrou dentro de si um lugar seguro. Mas para isso, você precisa escolher. Escolher o que pensar. Escolher o que cultivar. Escolher o que ignorar. E essa escolha começa com um simples passo. Presença. Tira os olhos do que você ainda não tem e coloca no que já está aqui. No café quente, no som da rua, no céu nublado ou no sol da manhã. É nesses detalhes que a vida respira. É nesses instantes que você se reencontra. E aí o caos diminui. A ansiedade perde o sentido. A pressa se dissolve. Não é que os problemas somem, eles continuam lá. Mas você para de ser dominado por eles. Você aprende a navegar por eles com leveza. E isso, acredite, transforma tudo. Porque quando você muda sua postura, o mundo ao seu redor muda também. As pessoas te olham diferente.
As situações se desenrolam com mais fluidez. Você vira uma presença firme no meio do turbilhão. E presença firme atrai soluções, atrai respeito, atrai tranquilidade. Então, que tal começar agora? Que tal parar de esperar pelo momento perfeito e começar a viver o momento possível? A hora é essa, sempre foi. E talvez tudo o que você precisava era de um lembrete. A vida não começa depois que tudo se ajeitar. Ela começa quando você decide viver com consciência, mesmo no meio da bagunça, porque é exatamente aí que mora o seu poder. Chegou a hora de entender de verdade o que significa não perseguir. Porque isso não é sobre desistir, e muito menos sobre cruzar os braços. É sobre mudar a postura. Ao invés de correr atrás com desespero, você começa a caminhar com firmeza. Ao invés de implorar por atenção, você emana presença. Ao invés de querer ser visto a qualquer custo, você escolhe ser verdadeiro com você. E aí, de repente, as coisas vêm. Não porque você gritou mais alto, mas porque você se alinhou. E o universo sempre responde à coerência. A calma atrai porque ela mostra que você não precisa convencer ninguém do seu valor. Você só precisa reconhecer esse valor dentro de você. E uma vez que isso acontece, tudo ao redor começa a se ajustar. Como se a vida dissesse, agora sim você entendeu. E sim, esse entendimento exige prática, coragem, paciência, mas vale cada segundo. Porque a paz que vem de saber que você não precisa mais se atropelar para se provar, não tem preço. O estoicismo é esse caminho. Não é sobre se isolar do mundo, mas sobre se blindar do que não vale a pena. Não é sobre se tornar frio, mas sobre se tornar estável. Não é sobre não sentir, mas sobre não ser controlado pelos sentimentos. É sobre agir com razão, com intenção, com profundidade e principalmente com presença. Porque um estoico de verdade não vive no passado nem no futuro. Ele vive aqui, no agora, onde tudo acontece de verdade. Então, se você veio até aqui buscando um sinal, uma resposta, uma virada, talvez ela já tenha acontecido. Talvez ela tenha nascido no momento em que você decidiu ouvir com o coração, no instante em que você parou de correr só para refletir. No espaço que você criou ao escolher a calma. É assim que as grandes mudanças começam, com um simples basta. Basta de pressa, basta de pressão, basta de se sabotar. É hora de confiar. Confie que o que é seu não vai te passar despercebido. Confie que o tempo certo não depende do relógio, mas da sua prontidão interior. Confie que ao escolher a calma, você está escolhendo o caminho mais sábio, o mais estratégico, o mais poderoso. Porque no fim das contas, o mundo é de quem sabe esperar, de quem caminha com firmeza, de quem não se perde no barulho. O mundo quer de quem relaxa e atrai. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, compartilha. Deixa ela alcançar mais gente. Gente que, assim como você, está cansada de correr sem direção. Gente que precisa lembrar que a força não mora no grito, mas no silêncio firme de quem sabe o próprio valor. Se inscreve no canal Estoicismo Racional. Deixa seu comentário. Espalha essa ideia. Porque quando a gente compartilha sabedoria, a gente constrói um mundo melhor. Juntos, no tempo certo, no ritmo certo.